Saudações, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo especial no nosso canal e vamos dar continuidade falando sobre este assunto especial da futura, breve, nova ordem mundial. Acompanhemos. Em Paris, 30 de novembro a 12 de dezembro, no ano 2015, 174 nações, na verdade, 196 nações se reuniram para aprovar o que é conhecido como o Acordo de Paris. Este acordo era que as nações deveriam assinar a Agenda 2030. 174 nações assinaram o Acordo de Paris, incluindo o secretário de Estado, John Kerry, com a neta no colo, o que significa que os Estados Unidos também estão comprometidos com esta agenda global, esta Agenda 2030. Francisco, como sabemos, é o primeiro Papa jesuíta. Agora, é muito interessante notar como os jesuítas operam. Você sabe, as pessoas no mundo hoje, as pessoas não temem os jesuítas porque eles não sabem como é que eles trabalham. Deixe-me ler esta declaração de Ellen White sobre como os jesuítas trabalham. Eles não trabalham abertamente, eles trabalham de uma maneira dissimulada, onde parece que eles estão indo bem, quando na verdade seu objetivo é ganhar domínio mundial. Observe esta declaração do Grande Conflito, página 234 e 35. Neste momento, ela está falando no momento da Reforma Protestante. Neste momento, a Ordem dos Jesuítas foi criada, o mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os campeões do papado. Não havia crime grande demais para eles cometerem, nenhum engano para eles praticarem, nenhum disfarce muito difícil para eles assumirem, jurados à pobreza e humildade perpétuas. Reparem que eles deram o ar de pobreza e humildade, assim diz. Jurados à pobreza e humildade perpétuas, era seu objetivo estudado garantir riqueza e poder para se dedicarem ao quê? Para derrubar o protestantismo e o restabelecimento da supremacia papal. Ao aparecer como membros de sua ordem, eles usavam um traje de santidade, visitando prisões e hospitais. Você já viu o Papa Francisco fazendo isso em todo momento? Visitando prisões e hospitais, ministrando aos doentes e pobres, professando ter renunciado ao mundo e sepultado o sagrado nome de Jesus que andou fazendo o bem. Sob vários disfarces, os jesuítas trabalhavam agora. Observe o que eles fazem. Abriram seu caminho para o quê? Sistemas políticos, escritores do Estado, subindo para o quê? Conselheiros de reis e moldando o quê? A política das nações. É o que estamos vendo? Absolutamente. Os jesuítas se espalharam rapidamente pela Europa. Onde quer que fossem, houve um renascimento do papado. Estamos vendo nos Estados Unidos? Sim, estamos. É porque existe um Papa jesuíta. E a propósito, você notou que o Papa Francisco não aborda o aborto, ele não aborda o casamento gay, exceto para dizer quem sou eu para julgar. Você notou o que ele aborda? Pobreza, família e mudança climática. Você diz, por que ele não aborda esses temas? Porque esses são os mesmos temas que os líderes políticos do mundo querem abordar. Se ele abordasse o aborto, e se ele falasse contra o casamento gay, e se ele falasse contra a eutanásia, os líderes políticos do mundo iriam excluí-lo. Mas ele diz, eu devo usar temas onde eu possa colocar o meu pé na porta, que é a maneira como os jesuítas operam. Há muitos não-adventistas que têm avisado sobre o papado. Um revivalista que escreveu alguns séculos atrás, com o nome Philip Spener, tinha essas palavras a dizer. Estou convencido de que a Babilônia romana, que é o papado, recuperará novamente todo o seu poder anterior antes que o último julgamento o alcance. Temo que a maioria das nações, intimidadas por seu poder e aterrorizadas por sua brutalidade,
permitirá que o jugo seja sacudido por cerca de 200 anos atrás para estar deitando sobre eles novamente. Estamos vendo hoje, exceto que os líderes não veem o jugo agora, mas verão mais tarde. O pesquisador evangélico Dave Hunt, com quem discordo profundamente na maioria de suas ideias futuristas, tinha algo muito verdadeiro a dizer sobre o aviso do papado em seu livro Paz Global, página 116. Porque os líderes mundiais querem ir para a cama com o Vaticano? Notam a ideia de fornicação ou adultério entre o papado e os reis? Observe isso. Os chefes de Estado no mundo de hoje, todos reconhecem que o Papa exerce poder que, em muitos aspectos, é ainda maior do que o seu próprio. Não é apenas o catolicismo, 900 milhões de súditos e uma enorme riqueza que faz com que os governos mais poderosos do mundo cultivem relações amistosas com a Igreja Católica Romana. É porque os cidadãos das cidades do Vaticano são encontrados em grande número em quase todos os países. Eles constituem uma rede internacional que atinge os círculos internos dos centros de poder do mundo. O que Dave Hunt está dizendo? Que as pessoas reconhecem, os líderes das nações do mundo reconhecem que o papado exerce um poder ainda maior do que o deles. E o papado está envolvido no círculo interno das decisões que são tomadas pelas nações do mundo. John Robbins, um estudioso reformado, escreveu um livro chamado Megalomania Eclesiástica, página 187. Ele afirmou isso. O que o Estado da Igreja Católica Romana realizou em pequena escala durante a Idade Média é o que deseja alcançar em escala global no próximo milênio. Ele escreveu isso no final do século XX. Ele também citou Ayn Rand, que foi um romancista e filósofo nos anos 60, muito conhecido. É assim que ele cita o que Ayn Rand disse, que soa como adventista. A Igreja Católica nunca desistiu da esperança para restabelecer. E se ela tem que restabelecer, ela deve ter algum momento, certo? Restabelecer a união medieval da Igreja e Estado, com um Estado global e uma teocracia como seu objetivo final. O Estado da Igreja Romana é um Estado híbrido, um monstro de poder eclesiástico e político. Seu pensamento político é totalitário, ou seja, não admite rivais. E sempre que teve oportunidade de aplicar seus princípios, o resultado foi repreensão sangrenta. Se durante os últimos 30 anos abrandou suas afirmações de pleno poder supremo e irresponsável e assassinou menos pessoas do que antes, tais mudanças de comportamento não se devem a uma mudança em seus ideais, mas a uma mudança em suas circunstâncias. Está em cativeiro, tem uma ferida mortal. Ele continua citando. O Estado da Igreja Romana no século XX, e acreditem que ele não crê no Apocalipse 13 do jeito que nós acreditamos, mas observe a linguagem que ele está usando. No século XX, no entanto, é uma instituição se recuperando de uma ferida mortal. Se e quando, mas eu eliminaria a parte se. Se e quando ele recuperar, então ele deve ter perdido, certo? Ele recupera seu pleno poder e autoridade, imporá um regime mais sinistro do que qualquer um que o planeta já viu. Se os adventistas não gritarem, as pedras vão gritar. Os não adventistas estão vindo. Agora, estudamos a grande corrente profética. Vamos revisá-la. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, o Império Romano dividido, Roma Papal governou por 1260 anos, Roma Papal recebeu uma ferida mortal em 1798, ao mesmo tempo que a besta da terra, representando os Estados Unidos da América, e estamos aqui. Estamos durante o período de descanso da perseguição. Em outros, o papado está amarrado, o papado é ainda ferido, ainda não recuperou totalmente seu poder. Houve uma era de cessação da perseguição.
por mais de 200 anos. Qual é o próximo evento no drama? Podemos vê-lo acontecendo enquanto falo. Será quando a besta da terra trabalhar para restaurar o poder à besta que recebeu a ferida mortal e foi levada ao cativeiro. Você se lembra que a besta da terra, tudo o que faz é agradar a primeira besta? Manda todos adorarem a primeira besta, exerce a autoridade da primeira besta, faz tudo em nome da primeira besta, faz uma imagem da primeira besta, impõe a marca da primeira besta, ou seja, os Estados Unidos, acreditem ou não, e podemos ver isso pelo que aconteceu em setembro do ano 2015 e o que está acontecendo enquanto falamos hoje. Os Estados Unidos da América vão se tornar um aliado do papado e vão ajudar a restaurar o poder que o papado perdeu. Agora, deixe-me ler uma declaração muito interessante. Esta é de Malachi Martin, um jesuíta católico romano que escreveu o famoso livro The Keys of This Blood. E eu quero que você perceba que ele está comentando sobre a ferida mortal e a razão pela qual o papado não é capaz de levar avante sua agenda hoje. Ele não percebe que realmente está comentando sobre Apocalipse 13, mas nós lemos. Por 1500 anos e mais, Roma papal tinha mantido uma mão tão forte quanto possível em cada comunidade local, em todo o mundo em geral. E admitiu algumas exceções que tinham sido a visão romana. Qual tinha sido a visão romana? Manter uma mão tão forte quanto possível em cada comunidade local ao redor do mundo. Essa é a visão romana. Então, ele disse que tinha sido a visão romana até, ouça atentamente, 200 anos do que? Seria como a prisão do papado. Sim, 200 anos de inatividade foram porque esta inatividade foi imposta ao papado pelos maiores poderes seculares do mundo. Porque o papado está inativo, de acordo com Malachi Martin, o jesuíta, porque foi imposto a ele pelas principais potências seculares do mundo, porque eles não permitem que Roma as use. Mais 3 pontos principais nesta citação. Número 1, que o papado manteve com a mão mais forte possível em cada comunidade local em todo o mundo por 1500 anos. Número 2, durante os últimos 200 anos, o papado foi incapaz de exercer seu poder em todo o mundo. Número 3, esteve inativo. O papado está inativo há 200 anos porque os grandes poderes do mundo impuseram a ela. É óbvio que Martin não percebe que ele está descrevendo a ferida mortal e o cativeiro do papado, que é descrito em Apocalipse 13, verso 10. O que aconteceu 200 anos antes de 1986, ele escreveu isso em 1986. Então, ele diz que há 200 anos que o papado está inativo porque os poderes seculares do mundo não permitem que os use. Teríamos que voltar 200 anos atrás para ver qual foi o evento que levou ao cativeiro. O que aconteceu cerca de 200 anos antes, de 1986? Você volta para 1786 e você está no meio da Revolução Francesa, quando o papado recebeu sua ferida mortal. E o Papa Pio XI foi deposto do seu trono e ele foi levado cativo para a França, onde morreu no exílio. E, a propósito, a França estabeleceu uma república que disse que este seria um estilo representativo de governo. Este não vai ser mais governado pelo papado, mas ouça, a Revolução Francesa fez mais do que apenas dar uma ferida mortal ao papado. Também forneceu um exemplo para muitas outras nações da Europa seguirem seu exemplo. Em outras palavras, uma a uma, as nações da Europa abandonaram o papado depois da França. Deixe-me ler uma declaração do cardeal Manning em seu livro que escreveu em 1862. O poder temporal do vigário de Jesus Cristo. Estas são as páginas 140 e 141. Ele está escrevendo em 1862 e ele está lamentando o fato de que as nações da Europa abandonaram o papado. Note o que ele escreveu. Ver esta igreja católica, esta igreja de Deus, fraca e fraca. O que significa fraca e fraca?
ferida, certo? Fraca e fraca, rejeitada até mesmo pelas próprias nações chamadas católicas. Existe a França católica, e a Alemanha católica, e a Itália católica, desistindo dessa invenção explodida do poder temporal do vigário de Jesus Cristo. Em outras palavras, eles desistiram da ideia de que o vigário de Cristo deveria ter algum poder temporal, ou deveria ter algum poder. E assim, porque a igreja parece o que parece, fraca, e o vigário do Filho de Deus está renovando a paixão de seu mestre sobre a terra, por isso nos escandalizamos, por isso viramos o rosto para ele. Então, observe que ele está dizendo que não apenas a França, mas que a Alemanha, a Itália e outras nações da Europa deram as costas para o papado. Eles disseram que não vamos permitir que você nos use mais, o que tornou o papado inativo, colocou o papado em cativeiro e manteve a ferida mortal no lugar. Mas a profecia nos diz que a ferida do papado vai ser curada. E ela será liberta do cativeiro mais uma vez. Ela poderá usar os poderes civis do mundo para realizar seus propósitos. Muito bem, amigos, essa é a verdade. Eu espero que você compartilhe esta mensagem com mais pessoas para que todos nós saibamos em que tempo da profecia nós vivemos e como estar preparados para esses eventos finais. Nos veremos no próximo vídeo, no nosso canal, A Escola de Profecia. Até lá!